Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós temos aqui a presença do Antônio Almeida Júnior, ele que é secretário-geral da Contrax, a confederação do nosso sindicato. Tudo bem, Antônio Almeida? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Nesse momento difícil aí com os sindicatos, nós estamos aqui para tentar contribuir para essa próxima organização. Muito obrigado aí pela sua presença, por reservar um espaço aí na sua agenda para vir conversar com o comerciário, os trabalhadores em geral que estão nos assistindo nesse momento. Tenho certeza que trará uma contribuição importantíssima para a gente fazer uma análise dessa conjuntura aí, como é que ficam os sindicatos, essa reforma trabalhista, e para ajudar nesse papo também o nosso diretor Edson Bertoldo. Tudo bem, Edson? Fazia tempo que você não vinha nos visitar, né? Tudo bem, Jefferson, tudo bem, trabalhador e trabalhadora. Muito tempo que eu não vinha na TV Secor, mas hoje não podia me furtar com a presença do Antônio Almeida Júnior, secretário-geral da Confederação Comércio e Serviço, onde é uma pessoa que tem um conhecimento a nível nacional para a gente saber o que está acontecendo no Brasil com a reforma trabalhista e com os nossos sindicatos, né? Então vamos começar um programa hoje muito agradável e obrigado pela audiência. Começar o programa explicando um pouquinho, sempre é bom lembrar o que é a Contrax, né, Antônio Almeida? Assim, os trabalhadores estão acostumados a ver os diretores do sindicato e tal, mas muitas vezes não lembram que tem algumas estruturas acima do sindicato que ajudam aí na organização dos trabalhadores, na organização do sindicato. Conta um pouquinho aqui para o comerciário, para a comerciária, o que é a Confederação, a Contrax, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço. Bom dia, comerciário, bom dia, trabalhador do setor de serviço. Quando você olha lá no seu lerite olhava o desconto do imposto sindical, você enxergava só o sindicato. Mas na realidade você tinha uma rede de proteção, que essa rede de proteção começa com o sindicato resolvendo os seus problemas no local de trabalho, onde que ele organiza a convenção coletiva da categoria. E daí depois do sindicato você tem uma federação, que é a federação que organiza os sindicatos do Estado, também no bem comum da categoria. E daí você vai para o enfrentamento no Congresso, que é isso que nós estamos vivendo hoje, o enfrentamento nas leis, nas mudanças de leis e nas organizações nacionais, que a confederação, cabe à confederação organizar. Hoje nós estamos sofrendo um ataque à classe trabalhadora, onde que o governo federal, ele optou por ter um Estado mínimo, então ele decidiu, há alguns meses atrás, a votação da reforma trabalhista, onde que ele está enterrando o Ministério do Trabalho. Hoje, se o trabalhador for no Ministério do Trabalho buscar algum amparo, ele não tem esse amparo, ele transferiu esse amparo para o sindicato e tirou as condições do sindicato de poder fazer esse amparo. Então, o papel da confederação é organizar esses sindicatos do setor de comércio, serviço, do Brasil inteiro. Então, nós temos comerciário dentro da confederação, temos instrutor de autoescola dentro da confederação, temos trabalhador da área de anseio e conservação e do setor de limpeza urbana dentro da confederação. Estamos aí organizados aí em mais de 14 setores de segmentos de trabalho para enfrentar esses novos desafios aí de ataque à classe trabalhadora. A confederação, ela ganhou aí a sua carta sindical em 2011, né, mas ela vem sendo criada desde 1990, quando a gente desmembrou, saímos da CNTC, que era uma confederação que no nosso ponto de vista não organizava a classe trabalhadora, e daí dentro da Central Única dos Trabalhadores, nós fundamos o Departamento Nacional dos Comerciários, e um ano depois fundamos a Contrax, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviço, da CUT. Almeida, hoje quais são as principais bandeiras da Contrax? Quais são as principais metas, objetivos aí de luta? Então, primeira meta, organizar, resistir e lutar. Essa é a principal meta da Contrax. A segunda meta é a gente buscar, dentro dessa nova realidade da classe trabalhadora, formas da classe trabalhadora se organizar nos sindicatos e dar sustentabilidade para esses sindicatos. O que nós temos que fazer? Uma grande campanha de sindicalização. A Contrax está buscando parcerias para fazer grandes campanhas de sindicalização nos sindicatos, que um caminho é sindicalizar o trabalhador, para o trabalhador estar protegido, porque se o trabalhador não tiver o sindicato, hoje ele como não é mais necessário fazer homologação, o trabalhador pode ser enganado pelo patrão. A segunda coisa é buscar novas receitas para os sindicatos. E a terceira coisa é a formação política sindical dos dirigentes sindicais. O dirigente sindical, ele está no sindicato, mas o sindicato é de toda a classe trabalhadora. Então nós temos que formar na base, temos que formar a importância do sindicato,
para o trabalhador entender que o sindicato não é só um desconto, o sindicato é uma rede de proteção para a vida dele. Pois é, nesse aspecto, né, Edson, ao mesmo tempo em que o governo tirou a sustentação do sindicato, jogou uma responsabilidade enorme, que é essa coisa do negociado sobre o legislado, né, que é o que vai garantir para o trabalhador aí um direito mínimo para que, depois dessa desestruturação aí provocada pela reforma trabalhista, os trabalhadores consigam garantir direitos históricos. Aí. Como é que você está enxergando o futuro diante dessa nova realidade? Trabalhador e trabalhadora, boa pergunta do Jefferson. Não tem nada a temer, né? Fazendo uma analogia, nada a temer. Nós, trabalhadores organizados, vamos vencer a batalha, não vai acabar o sindicato, todas as maneiras que estão fazendo, porque já dizia o Papa Francisco, né? Que o sindicato é um instrumento de luta. E por isso que o Papa Francisco não vem aqui, porque ele sabe o que está acontecendo no país. É um Papa que tem visão. Agora, nós não temos nada a temer, por quê? Nós temos que se organizar. Sindicato de luta, sindicato atuante, que tem uma convenção coletiva forte, esses vão sobreviver esse período de ataque. Nós, comércio de Osasco, garantimos uma convenção coletiva por 1 ano. Às vezes os trabalhadores nos abordam, ontem eu fui abordado numa rede de supermercado, falando sobre o índice. Pô, mas só teve o reajuste de 1 ponto não sei quanto, a gasolina aumenta tanto, o gás de cozinha agora é R$70, em outros tempos, quando o governo era nosso, dos trabalhadores, era R$44. E eu faço questão de falar para você, trabalhador e trabalhadora, que os governantes que estão lá não são nossos, eles não são trabalhadores, nunca trabalharam com carteira assinada na sua maioria, tá? A maioria é empresário, a maioria é do agronegócio, então nós vamos ter a oportunidade de resistir, que nem diz nosso secretário Antônio Almeida, vamos resistir para que no ano que vem, você, na hora de votar, coloque os parlamentares que são da classe trabalhadora, aquelas pessoas que têm identificação com os trabalhadores, senão nós estamos fadados a ser eliminados do mapa, e esse país aqui tem muita desigualdade social, nós precisamos, trabalhador, eu e você, se unir e ir para cima desse golpe que está acontecendo no país. Pois é, em relação ao que está acontecendo no país, ainda esse final de semana eu vi uma análise de uma vaga colocada por uma grande rede de alimentação, de fast food, né, anunciando aí uma vaga de trabalho que pagava 4, alguma coisa por hora, num contrato de 5 horas por dia durante a semana. Enfim, no final eu sei que a conta do salário dava um salário de R$240 por mês. Esse é um dos efeitos dessa reforma para o comércio, para o trabalhador, o comerciário, o Antônio Almeida? Então, hoje, o governo aprovou a reforma trabalhista afirmando que a reforma era necessária para criar emprego. Agora, me responda, Jefferson, se um trabalhador que paga aluguel, tem sua família para ser sustentada, ele consegue viver com uma renda de 200 e poucos reais por mês. A jornada do trabalho intermitente, ela veio para iludir e enganar o trabalhador. Nós temos uma posição definida nisso, que estamos dialogando dentro da Central Única dos Trabalhadores, é que no trabalho intermitente o salário não pode ser menor que um salário mínimo, independente das horas que ele trabalhe. Eles querem contratar a gente enganando o trabalhador vai sentir isso no bolso agora, no final do mês, porque eu vou falar até o nome de uma das redes que anunciou isso publicamente, que foi a Magazine Luiza, anunciou várias vagas para trabalho intermitente, não dá garantia de horas de trabalho. Você acha que o contrato tem garantia de horas de trabalho? Não tem. Você trabalhou 1 hora, é 1 hora, trabalhou 2 horas, eu preciso de você 3 horas, é 3 horas. E o trabalhador só vai sentir isso no final do mês. Então, a gente quer chamar todos os trabalhadores, vai ter agora no dia 5 e 6, uma jornada de mobilização no Brasil inteiro, de dezembro, que é um meio de resistir a ir para a rua. Não fique em casa, não fique só. Vá para o sindicato, vá se organizar dentro do sindicato da sua categoria profissional e vamos lutar para acabar com esse negócio de jornada intermitente com hora de R$4,25 por hora. Nós defendemos que a jornada de trabalho do intermitente seja paga com um salário mínimo. Ponto. Pelo menos o salário mínimo. Pelo menos o salário mínimo. Agora, é a mínima garantia. A legislação da forma como ela ficou, ela não garante isso. Então, a legislação da forma que ela ficou, ela esfacelou a CLT. Nós também somos a favor de uma reforma na CLT, o movimento sindical, mas não essa reforma que está aí. Essa reforma que está aí, ela foi só para defender um lado da luta de classe, que é o lado do patrão. Do jeito que está aí, o trabalhador vai lá, não tem garantia nenhuma, porque agora você não faz uma homologação, o Ministério do Trabalho não vai dar amparo nenhum,
para o trabalhador, porque não tem mais dinheiro para dar amparo nenhum. Eles esfacelaram o Ministério do Trabalho, porque quando cortou o imposto sindical, o dinheiro do imposto sindical era uma parte para o governo para fazer o subsídio do Ministério do Trabalho. Eles acabaram com isso. Então, o meio do governo Temer, só para concluir, da reforma trabalhista, foi falar que os sindicatos estavam brigando por conta do imposto sindical. O imposto sindical é consequência de tudo que foi aplicado, que é tirar direito, diminuir a jornada de trabalho e diminuir o pagamento. Estão diminuindo o pagamento do trabalhador, não dão garantia nenhuma para o trabalhador não vai poder entrar mais no auxílio-doença, por ele ficar doente, não vai poder mais se aposentar por tempo de serviço, porque agora estão querendo mudar isso na reforma trabalhista, já fizeram meia reforma na reforma trabalhista, meia reforma da Previdência. Então a única saída que nós temos é a luta. Procure seu sindicato, procure o Secor, que é um sindicato de luta, e vamos para a rua. Então, um dos aspectos importantes aí que você mencionou, que é a questão do Ministério do Trabalho, por conta dessa cortina de fumaça sobre a arrecadação dos sindicatos, vamos acabar com os sindicatos de fachada e tal, realmente, acabou a verba do Ministério do Trabalho, que era uma entidade importantíssima para monitorar as condições de trabalho, as fiscalizações, o trabalho escravo, e por tabela está havendo um ataque também à Justiça do Trabalho, né, Edson? Há uma tentativa institucionalizada de governo de minar as forças da Justiça do Trabalho. Então veja bem, o que não poderia ficar ruim pode ficar pior. Foi até a questão do Gerson falar da Justiça do Trabalho. A intenção do governo, nessa reforma, que eu não digo que é reforma, quando a gente reforma é para ficar melhor, né? Mas para o trabalhador ficou pior. É justamente esvaziar a Justiça do Trabalho, porque não dá para acabar, porque ia ficar muito mal o governo acabar a Justiça do Trabalho do dia para a noite. Então esse negócio que tem na reforma, vou falar mais simples, tá? Não vou falar os artigos, que se o cara entrar com um processo trabalhista e perder, ele tem que pagar o cara, indenizar, justamente é para intimidar o trabalhador, é não entrar na Justiça do Trabalho. Com isso, os processos diminuem, a Justiça fica ociosa, e aí eles falam, a Justiça do Trabalho não precisa mais porque não precisa, o trabalhador não está entrando, mas intimidando o trabalhador não entrar na Justiça por questões de ele poder pagar o custo. Concordo que às vezes eu converso com algumas pessoas do sindicato patronal, alguns empresários, que às vezes o trabalhador entrava por alguns motivos ou outros, que também não, que a gente tem que ser coerente, mas são exceções. A gente não pode pegar, matar a vaca, por causa do carrapato, né? Você atirar na vaca, né? Já é um ditado popular. Então a ideia do governo é acabar com a Justiça do Trabalho. E outra coisa, a maioria que está lá na Justiça do Trabalho não fala a linguagem do trabalhador. Se você pegar a formação dos juízes do trabalho, alguns aí, eles já são de um patamar muito alto. E poucos juízes ou desembargadores do trabalho, eles têm uma identificação com os trabalhadores. Isso é muito importante para a gente também se atentar, para quem está aí, trabalhador fazendo faculdade de Direito, se atentar um pouco na questão trabalhista e se formar para amanhã ou depois, você trabalhador que pega ônibus, pega trem, ser um juiz do trabalho e falar lá na Justiça do Trabalho como é que funciona o dia a dia. A vida real do brasileiro é essa daqui, sua e a minha, não aquela que aparece na novela. Então contamos com você, trabalhador, mais uma vez aqui. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas você continua ligado no TV Secor que a gente já volta. Estamos de volta com o TV Secor, conversando hoje com Antônio Almeida Júnior, ele que é secretário-geral da Contrax, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços. Também aqui o nosso diretor, Edson Bertoldo. Agora, Antônio Almeida, vamos falar um pouquinho a respeito aí das perspectivas desse final de ano. O governo está comemorando um arremedo aí de aumento de contratações nesse mês de outubro, divulgou com festa aí o CAGED, e um CAGED que já trouxe a mostra de alguns problemas, por exemplo, a contratação com um salário bem menor do que os que foram demitidos ao longo do ano. Então, qual é a expectativa da Contrax para esse final de ano, que no setor de comércio e serviços é um momento de contratação de temporários, a gente sabe, o mercado se movimenta no sentido de contratar temporários, se preparar para o Natal. Dentro dessa conjuntura, o que a Contrax espera em relação ao emprego dos trabalhadores brasileiros? Então, é bom você ter falado isso, Jefferson, que na nossa visão, toda essa euforia do governo de falar de aumento de postos de trabalho,
o crescimento do trabalho para o final do ano é uma mentira. Na realidade, eu e você que estamos aí, eu e você comerciário, que estamos aí todo dia no mercado, nós sabemos como as coisas têm aumentado, nós sabemos quantas pessoas estão sendo demitidas, quantas pessoas estão abrindo pequenos negócios para tentar sobreviver, como carrinho de cachorro-quente, carrinho de lanche. Você anda pelo centro das grandes cidades, onde que não tinha nenhuma, a gente não via mais carrinho de cachorro-quente. Você vai aqui no centro de Osasco, tem uns 5 ou 6 novos a cada dia. Então, eu não sei de onde que ele fala do aumento de emprego. A grande verdade é que o governo tenta criar uma cortina de fumaça, é a mesma coisa da Black Fire. Vamos falar um pouco da Black Fire. As grandes empresas falam aí, vamos comprar lá no dia da Black Fire que nós vamos reduzir 50% e põe isso na cabeça da pessoa. É tudo pela metade do dobro, né? É tudo pela metade do dobro do preço. O que você trabalhadora que está aí, vendo esse programa, tem que ter para você com clareza, é que você conhece a realidade do seu dia a dia. Você conhece o quanto está difícil para comprar pão. Você não consegue mais comprar 10 pães de manhã, você tem que comprar 5. Você não consegue mais almoçar, você tem que dividir o almoço com alguém. Essa é a realidade do governo que está aí. O governo que está aí iludiu a classe trabalhadora falando que ia fazer uma reforma que ia ajudar a classe trabalhadora e aumentar o emprego. A reforma trabalhista só causa desemprego e trabalho subhumano. Porque hoje o trabalhador, ele vai para a loja, ele vai para a agência de instrução de autoescola, ele vai para trabalhar na empresa de assistência e conservação, se ele questionar sobre hora extra, já está na rua. Então, onde que tem esse tipo de aumento de trabalho? Aonde que tem esse aumento de renda para o trabalhador? Nós estamos voltando, agora vocês vão ver uma coisa, que antes de 2002, quando entrou um governo popular no Brasil, o salário mínimo aumentava R$10 por ano. Nós estamos voltando para esse período. Nós estamos voltando para um período de aumento de R$7, R$10 de salário mínimo. Enquanto o governo dá milhões para os deputados para aprovar essa reforma que só acaba com quem não ganha muito. Eu, você que está na faixa dos 40 anos, eu quero falar com esse pessoal que está aí. Você não vai mais se aposentar. Se você não for para a rua, acabou a aposentadoria, acabou o INSS. Hoje eu vi uma propaganda dos auditores fiscais da Previdência Social, que aquilo é a cara do que é o INSS. O INSS, a Previdência Social, não tem que dar lucro. É um programa social que é para amparar a classe trabalhadora, a classe mais baixa. Eles falam uma besteira quando eles falam que está quebrada a Previdência Social. A Previdência não está quebrada. O que está quebrado é o dinheiro que eles tiram da Previdência, realocam dinheiro para pagar emenda de deputado que não ajuda a classe mais pobre. É aquele mesmo deputado que foi contra a cisterna, aquele mesmo deputado que foi contra o Luz para Todos, aquele mesmo deputado que no começo do governo Temer votou para acabar o ProUni. Esses deputados aí, vocês vão ter a chance de mudar o ano que vem. Então eu queria pedir para você ter consciência e ano que vem a gente trocar essa Câmara de Deputados. Pois é, mas é uma coisa inexplicável o governo querer mexer com algo que, assim, pode até... Haveria justificativa se estivesse interferindo nas contas públicas. A Previdência está mexendo nas contas, mas, assim, os estudos independentes, a própria CPI da Previdência, num Congresso que é controlado por ele, chegou à conclusão de que não existe déficit da Previdência. E, no entanto, o governo mexe com o direito básico do cidadão para minar o direito da aposentadoria. É inexplicável isso, não é, Edson? Não, é uma coisa que não... É uma conta absurda. Jefferson e amigos da TV Secor, o que tem mais aí nesse governo é absurdo, né? O Antônio foi feliz em falar algumas coisas do passado, né, que estão sendo eliminadas porque já congelaram os investimentos aí na educação por 20 anos, etc. Então, quem está aí no Nordeste nos observando, tem cisterna, Luz para Todos, a Transnordestina, que a obra está parada, quem é do Piauí sabe que está lá parada, abandonada, milhões de reais indo para o ralo. A questão da aposentadoria, mais uma vez, o governo está tentando passar para você uma imagem que não existe grana, mas nós pagamos muita grana com juros, um dinheiro virtual. Então, provamos mais uma vez que num passado não muito distante, um investimento no país era muito importante. Por quê? Você que é trabalhador, se o cara vai abrir uma estrada, ele vai contratar uma empresa, o pedreiro, o marceneiro, vai mexer com o comércio local. O dinheiro de verdade existe, movimenta. Quando você começa a pegar o dinheiro e jogar no mercado financeiro, que é aplicações e tal, o dinheiro vai virtual e não tem investimento no país. Então a Previdência, mais uma vez, se atente ao seu deputado na hora da reforma da Previdência, que eles vão passar, eles são abusados, eles vão botar em votação
O Maia vai colocar em votação, toda a tropa de choque lá do Temer, que é aquela galera, aquele pessoal lá ligado ao GEDEL, que já está na cana, etc., vão colocar, vão peitar. E aí o deputado, como que é a estratégia? Até concordo com o Antônio, a rua, às vezes a rua não surge tão efeito que o deputado está tranquilo, está na casa dele, pega o avião e vai embora. Mas você mandando um e-mail para o seu deputado, cobrando, tentando achar o telefone do celular dele, mandando um WhatsApp e dizendo que você está de olho, porque quem votar contra o povo não volta de novo. Então é um recado para você, comerciário e trabalhador e trabalhadora do país inteiro que está nos assistindo nesse momento. Antônio, como é que você acha que vai ficar aí para o ano que vem, com uma eleição que se aproxima, essa reforma trabalhista que já passou, a questão da reforma da Previdência, que é um risco agora efetivo de acontecer. Como é que você está avaliando aí para o ano que vem a situação política e econômica do país? Então, o ano que vem é o reflexo desses últimos 14, 15 anos aí de mudanças que o país teve. A gente avalia que o ano que vem vai ser um ano decisivo para a classe trabalhadora. Eles vão ter que entender que nós temos o direito de usar os mesmos aviões que eles, nós temos o direito de ter nossos filhos nas mesmas escolas que eles, nós temos o direito de ter a oportunidade da mesma forma que eles têm. O ano que vem é o ano da gente mudar isso, é o ano da gente decidir. Eles estão exatamente há 6 anos defamando, eu não tenho nenhuma procuração do companheiro Lula, mas o governo do companheiro Lula foi um governo progressivo, um governo que ajudou muito a classe trabalhadora. Quem não tinha seu carro conseguiu comprar o seu carro, quem não tinha sua casa conseguiu comprar sua casa. Eles estão há 6 anos acusando o companheiro Lula de corrupção. E eu não podia deixar de falar isso aqui. Ontem saiu uma matéria do Ministério Público Federal que os auditores do Ministério Público Federal não sabem como foi feita a corrupção no governo Lula. Significa que eles não têm prova, não sabem como foi feito e continuam defamando o companheiro Lula lá. Nós temos uma tarefa hoje. A tarefa que nós temos para o ano que vem é, além de lutar, além de se organizar, além de se sindicalizar no seu sindicato de base, o ano que vem é um ano decisivo para a gente mudar a Câmara dos Deputados. O seu voto, o meu voto, o voto do Jefferson, o voto do Edson, esse voto pode mudar o que está acontecendo aí. Então, ano que vem se engaje em campanhas de deputados, de senadores, de governadores e de presidente que estejam a serviço da classe trabalhadora, porque nós somos a maioria. Edson, é isso, a questão é ficar atento no ano que vem e ter muito cuidado com o voto. Exatamente. Para não me alongar muito, eu vou ser bem preciso e direto para você que está nos assistindo. O cara vai pedir seu voto. Ele já foi trabalhador? Ele trabalhou aonde? Ele já pegou um trem? Ele já pegou um ônibus? Ele já viveu essa vida real? Ele já foi na padaria? Ele comprou um gás de cozinha? Ele já foi fazer mercado? Começa a fazer essas perguntas para você mesmo. E não vai naquele negócio, é amigo do meu amigo. Por que acontece? Daqui 4 anos ele vai embora e a gente fica nisso daí. Então, a pergunta do Jefferson, de novo, foi oportuna. Ano que vem, avalia. Quem votou agora contra o povo, não volta de novo. Quem votou na reforma trabalhista, não volta de novo. Quem votou na reforma da Previdência, não volta de novo. Porque tentaram acusar a questão aí do não ter uma procuração do Lula ter um sítio. Até agora não se prova-se nada. É muita... como que falava o Dallagnol lá? É muita convicção, mas não tem as provas. Um negócio assim meio maluco. Então, mais uma vez, eu conto com vocês. Não vou pedir voto, que não sou candidato a nada, mas que você tenha consciência de, na hora de votar, avalie quem é seu candidato e pegue o contato dele, porque ele tem que ser cobrado durante 4 anos, porque o Brasil mudou. Não é mais aquela campanha que o cara pede o voto e vai embora. Muito obrigado aí para vocês pela audiência e obrigado, Jefferson, até pelo convite. Eu sei que nós estamos se estendendo aí. Estamos no finalzinho. Obrigado aí por você acompanhar a TV Secor mais uma vez. Estamos chegando no finalzinho, mas ainda tem um tempinho aí, tem 3 minutinhos que eu vou aproveitar esses 3 minutinhos aí para perguntar para o Antônio Almeida. Antônio Almeida, do ponto de vista político a gente já sabe, o que muda é o voto. Do ponto de vista da mobilização dos trabalhadores, como devem se comportar os trabalhadores, né, diante desta reforma trabalhista, para esse final de ano, para o ano que vem, para resguardar os seus direitos? O que o trabalhador deve observar, como ele deve agir para garantir ter os seus direitos respeitados? Então, você trabalhador, você trabalhadora, o ano que vem você só tem um escudo de defesa. O escudo de defesa começa pelo sindicato.
No caso do comerciário aqui de Osasco, pelo Secor. Quando um diretor, uma diretora for lá te filiar, se filie no sindicato. Aquilo que você não acha que está bom no sindicato, vai lá e discuta com a direção. Mas você tem que participar do sindicato. Você tem que contribuir para a construção do sindicato. A única defesa que você tem ano que vem é o sindicato. E atrás do sindicato tem uma federação, tem a Contrax, que é uma confederação. E é isso que vai te defender para você manter seus direitos, para você não ser enganado pelo patrão. Porque como tem bons e maus trabalhadores, que eles falam, também tem bons e maus patrões. E mau patrão é aquele que não paga o direito trabalhista, não honra a convenção coletiva. Então quem vai fazer isso acontecer é só o seu sindicato. Porque se você for no Ministério do Trabalho, a porta vai estar fechada. Se você for lá procurar um auditor do trabalho, ele já foi realocado para fazer uma função administrativa de arquivamento. Ele não vai mais fiscalizar. Porque não tem dinheiro nem para ele pôr gasolina no carro. Então, ano que vem, a mobilização começa pelo sindicato. E depois do sindicato, participando das assembleias que o sindicato chama, participando das atividades que o sindicato faz, porque o sindicato só é forte com você. Não fique só. Fique no sindicato. E é isso aí. E praticamente falando a nossa frase de encerramento, né, Edson? O Almeida já deu aqui, não fique só, fique sócio. Esse é o recado para os trabalhadores. Você quer fazer mais a última convocação agora, sim, caminhando para o encerramento? Quer chamar o trabalhador aí para o sindicato? Eu queria convidar os trabalhadores aqui que estão participando, que sempre assistem nosso programa, procure o Sindicato de Osasco, você que é de Osasco, região, você que é de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Taboão, Imbu, é o nosso sindicato. Você que é de outras categorias, entre no site, tem o Google que te dá a referência, procure o que é o sindicato, se informe o que é, instrumento de luta, já diz o Papa Francisco, né? E a única maneira de resistência dos trabalhadores é através da organização, e o sindicato é responsável por organizar os trabalhadores aí no país. Fora isso, vou fazer outro pedido, além você pode procurar o sindicato, mas é muito importante, estou vendo poucas vezes aqui na TV Secor, mas que o ano que vem é um ano muito importante. Não negue a política, porque se você não escolher, você vai ser escolhido, né? Outras pessoas vão votar no seu lugar. Então não negue, não entre nessa pilha aí de não sou político, sou empresário, vamos acelerar, isso aí não funciona. Eu não gosto de política. Eu não gosto de política. Essa, porque é o seguinte, o que acontece? Se você se furtar do direito de escolher e não avaliar, esse cara que vai ser escolhido por outra pessoa é o cara que vai aumentar a condução, é o cara que vai aumentar o gás de cozinha, é o cara que vai aumentar a gasolina, é o cara que vai aumentar o pedágio para quem vai para a praia aqui em Santos, que paga R$25 e pouco, que é um absurdo. Então essas pessoas vão entrar lá e vão mudar na sua vida diretamente. E você não vai ser feliz. Eu defendo, pela empresária Luísa Trajano, que ela deveria seguir, vem ser feliz, que é o lema lá da Magazine Luiza. Luísa Trajano, vamos ser felizes, vamos contribuir com os trabalhadores. E eu acredito que isso seja o equívoco, porque você tem uma imagem tão boa no mercado, eu acredito que essas denúncias que estão saindo, essas coisas, não sejam verdade. Eu prefiro acreditar isso. Mas nós vamos apurar, junto com a Contrax, se a Magazine Luiza está praticando essas práticas antitrabalhistas. Aí, com isso a gente vai ficando por aqui e você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br. Visite o seu sindicato, tem lá os telefones, os endereços, sedes, subsedes e confira todas as vantagens e benefícios de ser um associado, além, é claro, de fortalecer a luta da sua categoria. E com isso a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados e você é nosso convidado para assistir o TV Secor na próxima semana. Até lá!